A paz do Senhor a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Bispo Miguel. Essa é minha esposa querida, amada, pastora Denise. Nós temos 3 filhos. Temos o Mateus, temos a Miriam, temos a Mariana. E nós gostamos de falar sobre casamento, sobre família, porque no longo desses 34 anos casados, Deus fez maravilhas em nosso meio. Deus operou grandes coisas, né? Então, nós pregamos, ministramos e falamos aquilo que nós vivemos há 34 anos. Porque você falar e pregar alguma coisa que você não vive é meio estranho. Mas tudo isso que eu estou pregando e ministrando para vocês, que eu vou pregar e ministrar, e tenho pregado e tenho ministrado, Deus tem falado aos nossos corações e nós vivemos, né? O Mateus tem 30 anos, trabalha com aviação, ele é piloto, ainda não está voando, mas vai voar. Ele está de férias agora. E a Miriam também, 26, e a Miriam 21 anos. Então, a Miriam 26 e a Mariana 21 anos. Criamos os nossos filhos com o maior amor do mundo. E agora eu vejo as filhas do Lelo e as filhas do Fábio e da Regiane chegando na igreja. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, que nós vamos tratando e cuidando e levando para a igreja. Às vezes levanta muito cedo e o pessoal fala assim, mas eles não precisam. Olha, levantar cedo não mata ninguém. Amém, queridos? E eles aprendem o caminho do Senhor. Quando aprendem o caminho do Senhor, eles nunca mais esquecem. Amém? Então, ter filho é bênção. Você que tem filho, parabéns. Você que não tem, vai ter ainda, né? Eu não pretendo ter também, glória a Deus, sem problema nenhum. Mas ter filho é uma grande bênção. E nós observamos os filhos crescendo e nós envelhecendo, né? Ai, bispo, eu não quero ficar velho. Então, para quem não quer ficar velho, infelizmente só tem uma notícia: o jeito é morrer novo. Não é verdade? Como ninguém quer morrer novo, então vamos ficar velho. Ficar velho é uma grande bênção, não é ruim não. Amém, queridos? Quando eu conheci minha esposa, ela era magrinha e eu cabeludo. As coisas mudam, não é verdade? Então, sem problema nenhum. Nós vamos o quê? Nos adaptando. E o amor não acaba. O amor, ele se aperfeiçoa. Então, é um grande privilégio poder envelhecer ao lado de alguém. Nós temos um questionário muito legal que eu gostaria de passar para você preencher. E esse questionário vai nos dar base para a oração. E existem coisas que nós escrevemos também, que quando nós escrevemos, nós somos curados. Então, vamos distribuir. Tem caneta também, pode distribuir, alô. Lelo, Regiane, Fábio. Amém? Vamos distribuir. Oi? Não, um para cada pessoa. Um para cada pessoa. Então, você que tem caneta já vai preenchendo. Então tem algumas perguntinhas básicas, 5 perguntinhas básicas. A primeira pergunta é assim: quais são os seus sonhos? Queridos, nós precisamos sonhar. Enquanto você sonha, você está alimentando a tua vida. Quem parou de sonhar, parou de viver. Não, bispo, é que eu já tenho isso, mas você pode ter muito mais. Amém, queridos? O nosso Deus é o Deus que nos leva a grandes condições, a grandes sonhos, né? Amém? Então, vamos preencher. Se tiver uma canetinha, vai preenchendo. Nós vamos ter aí, acho que uns 15 minutinhos para preencher. Então, quais são os seus sonhos? Você tem um sonho dentro do casamento? Você tem um sonho junto com a tua esposa, junto com o teu marido? Quais? Bispo, eu não sou casado ainda. Mas sonho você tem, não é verdade? Então eu queria que você escrevesse. Depois nós vamos colocar isso em oração. Não precisa colocar nome, tá? Amém, queridos? Se quiser colocar o nome, fique à vontade. Mas não precisa pôr o nome. Caso queira pôr, fique à vontade. Então nós vamos orar, né?
Outra coisa, a segunda pergunta: quais são os teus desapontamentos? Quais são as tuas mágoas? Você tem alguma insatisfação dentro do casamento? Você tem alguma insatisfação? Há alguma coisa em você que você fala assim: puxa vida, minha vida sem isso seria muito melhor. Minha vida sem isso ia ser extremamente maravilhosa. Quais são os desapontamentos, as mágoas, as decepções? Talvez você esteja pensando: ô bispo, me convidaram para um encontro de casais. Olha, nós queremos orar por você em cima disso depois. Isso vai gerar material para que a intercessão esteja orando pelos casais. Em terceiro lugar, quais são os motivos que te levaram a casar? Bispo, eu não casei ainda, não tem problema, deixa em branco então pula. Mas como é uma reunião de casal, talvez você não casou ainda, sem problema algum. Quais são os motivos que te levaram a casar? Em quarto lugar, o seu ponto de vista, no seu ponto de vista, quarta pergunta, no seu ponto de vista, como o seu cônjuge deveria agir que você sente falta? Como o seu cônjuge deveria agir e você sente falta? O que é que você sente falta no seu cônjuge? O que é que a tua mulher, a tua esposa, talvez a tua futura noiva, ou teu futuro noivo, ou a tua futura esposa, o teu futuro esposo, precisaria reagir, agir, que você gostaria que isso acontecesse? Em quinto lugar, o que o seu cônjuge tem falado que te fere? E o que isto provoca em você? O que você ouve que te provoca uma ação? Só vou dar um exemplo aqui, é mera coincidência, mas vou dar um exemplo. Hein? Você é igual a sua mãe. Você é igual ao seu pai. Aí queimou o filme de uma vez, entendeu? Então aquela noite não vai ter sobremesa, não vai ter mais nada, aí acabou tudo. Zerou, né? Não vai ter festinha, não vai ter nada. Amém? Existem momentos que nós escrevemos e nós desabafamos. E existem situações que nós aprendemos a viver sofrendo e nos acostumando com o sofrimento. Você não foi feito para sofrer. Você não foi feito para ter sonhos e os sonhos não acontecerem. Amém, queridos? Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Você tem direito de viver coisas boas, novas e maravilhosas. Se me ouvires, se quiseres, comereis o melhor dessa terra. Mas você precisa ouvir o Senhor e você certamente comerá o melhor desta terra. Está faltando caneta para alguém começar a escrever? O pessoal todo no fundo lá. Tem lápis lá no fundo, lá na classinha, Lelô? Eu saí de casa, peguei um monte. Ó, Lelô, tenta apontar esses lápis aqui, ó. E vê se as crianças têm lápis lá. Essas canetas eu enchi a mão lá em casa e trouxe tudo lá de casa. Geralmente bolsa de mulher tem tudo, né? Menos caneta.
Esse é um dos poucos questionários que não pode colar, né? Quer dizer, até pode, né? Glória a Deus. Amém? Eu conheci a pastora Denise há 35 anos atrás, e quando eu a conheci, eu não era cristão. Tinha 26 anos, e até os 26 anos eu frequentei centro espírita. Tudo que você possa falar de umbanda, candomblé, espiritismo, eu frequentei tudo. Rodei por tudo. Se eu falar que eu conheço tudo é mentira, mas conheço bastante desse mundo. E aí então tive um encontro com o Senhor. E durante um ano eu a conheci, noivei, namorei, casei em um ano. Amém, queridos? Terminei a faculdade de São Judas em 84 e casei 5 de janeiro de 85. Tempo bom da faculdade de São Judas. O tempo que era na Visconde de Laguna, lá ainda, perto do campo do Juventus. Lembra desse tempo aí? Lembra, Josimar? Que era lá? O senhor lembra também? Quando a faculdade era ali, em frente a São Pedro, a pizzaria São Pedro? Muito bom, hein? Aquela pizza São Pedro também é muito boa, né? O que não falta na Moca é pizzaria, não é verdade? Muito boas as pizzas da Moca, uma melhor que a outra. Amém, queridos? Vamos lá? Vamos lá. Então, vou te falar algumas coisas aqui. Quais são os seus sonhos? Olha, queridos, o primeiro sonho que nós temos observado entre os casamentos, a primeira coisa é ter filhos. A grande maioria existe casa, carro, bom, tudo isso aí faz parte. Mas o sonho número 1 dos casais é ter filho e ser feliz e fazer feliz. Legal isso, né? Você poder ter um filho, fazer a sua esposa feliz, fazer o seu cônjuge feliz e ser feliz. Quanto aos desapontamentos, mágoas e decepções, o primeiro, né? Tiveram muitas respostas, mas uma resposta que repetiu bastante. Nós fizemos esse teste lá em Rio Claro, passamos lá em Rio Claro, onde nós temos igreja, né? E já passamos uma outra vez. A primeira é insatisfação sexual, não ter compreensão, discussão em excesso. O grande desapontamento, o primeiro, insatisfação sexual. Por isso que eu falo sobre sexo durante os casamentos, durante a administração. Vou dar uma pincelada aqui hoje. O foco não é esse hoje, mas eu vou falar alguma coisa aqui. Amém? Então, o grande desapontamento é a insatisfação sexual. O primeiro deles, né? Não ser compreendido e discussão em excesso. Tem mais coisas, mas são os principais. O terceiro, quais os motivos que me levaram a casar? Amor, honestidade. Eu amava o meu cônjuge. Ele era honesto, trabalhador, carinhoso, atenção. Me tratava como uma rainha ou como um rei. Isso que levou a grande maioria dos casais a se casarem. No seu ponto de vista, como o seu cônjuge deveria agir, e você sente falta? Mais carinhoso, mais amor, mais diálogo, mais tempo a sós, ser participante. Esses são os principais. E o que o seu cônjuge tem falado que te fere? O número 1, você é igual à sua mãe. Que dureza, hein? E aí, o que isso provoca? Angústia, tristeza, frustração,
decepção e solidão. Então, queridos, cuidado com o que você fala, né? Cuidado com aquilo que você tem falado, né? O que nós falamos pode durar o resto da vida. Amém? Todo mundo preencheu? Então, sai recolhendo para mim, por favor. Vamos recolher. Amém? Recolhe para mim o Lelo, o Tuié. Se estiver escrevendo ainda, vai escrevendo, não tem pressa não. Termina, quem já terminou, entrega. Glória a Deus. Agora, o que nós vamos fazer com isso aí? Vamos ler um por um e vamos começar a orar por vocês, para que o seu casamento seja restaurado. Esse ano o Senhor nos levou a trabalhar com Neemias sobre restauração e reconstrução. E se existe uma coisa que nós gostaríamos aqui, é que você ande, aliás, 100% ajustado com a sua esposa, 100% ajustado com o seu marido. Quando entre marido e mulher está bem, tudo está bem, não é verdade? De repente pode faltar até um pouco de grana, ou ter alguma situação difícil, mas quando você está bem, marido e mulher, tudo está bem. Amém, queridos? Glória, pode dar aqui para a pastora depois. Amém? Glória a Deus. Ô bispo, o senhor quer saber a minha intimidade? Não precisa colocar o nome. Amém? Glória a Deus. Entrega para a pastora que a pastora se vira. Glória a Deus. Amém? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 18. Gênesis 2, versículo 18. Amém? Vou tentar ser o mais breve possível, sem pular nada, sendo muito claro naquilo que eu quero falar. Amém, querido? Em Gênesis 2,18 diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém, queridos? Depois versículo 24: por isso deixa homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero, Senhor, te agradecer o privilégio de eu poder estar ministrando, pregando esses casais. Senhor, eles não vieram para me ouvir falar, mas vieram para te ouvir, ó Espírito Santo de Deus. Então, ó Espírito, que o Senhor possa falar a esses corações. Senhor, nós oramos, jejuamos por essa ministração, oramos, clamamos por esses casais, oramos por cada um, para que eles pudessem estar aqui hoje, e assim o Senhor preparou. Portanto, ó Espírito Santo, que tu possa falar dentro da necessidade de cada um, dentro da aflição de cada um, dentro daquilo que eles, dentro da expectativa que eles vieram para receber. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa falar verdadeiramente e eles possam ver, viver e entender a Tua palavra. E mais que tudo isso, Senhor, praticar a Tua palavra daquilo que nós vamos falar, que é 100% Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Amém. Eu queria ler um texto para vocês, vou citar ele de cor, Amós 3,3. Alguém sabe o que diz Amós 3,3? Andarão dois juntos se não tiver acordo. Amós é um profeta que diz:
que duas pessoas não andam juntas se não tiver acordo, se elas não estiverem acordadas, se elas não estiverem certas entre elas, se elas não fizerem um acordo, nós vamos caminhar o resto das nossas vidas em cima do quê? Nós vamos caminhar o resto das nossas vidas em cima do quê? Em cima de quais padrões? Em cima de quais verdades? Essa aqui. Amém? Então, o que eu vou falar para vocês está dentro da Bíblia. Então, para mim poder andar junto com a minha esposa há 34 anos, nós temos que estar acordados, fazer acordo. Ó, eu gosto disso, eu gosto disso. Eu gosto daquilo, você gosta daquilo. Ó, vamos chegar num senso comum. Isso, bom, tá legal. Vamos. Ou vamos partir disso ou partir daquilo. Alguém sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa, mas que nunca seja sempre o mesmo, né? Então, a partir desse instante, os dois poderão andar juntos. E eu quero falar sobre aliança. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer: quem é casado aqui no nosso meio que usa aliança já? Quem não usa aliança? Levanta a mão, vamos lá. Mais fácil, quem não usa aliança? Amém. Glória a Deus. Então, queridos, olha, eu sei que uns não levantaram a mão, não sei porquê. Não sei se não usa aliança, bom, mas deixa para lá. Existe coisa que a gente não precisa entender, né? Então, bispo, por que você está fazendo essa pergunta? Queridos, prestem bem atenção. Se nós vamos falar sobre aliança, o pontapé inicial, a pergunta inicial, é a aliança que o mundo reconhece. Você pega o metrozão, pega o busão, pega o busão lá, a mãozão de esquerda, está vendo aí? Hã? Não pega ônibus. Não pega ônibus, tá bom, a pastora está falando que muitos não pegam ônibus, mas pega a direção zona do carro, não pega? Ó, essa segura a direção, esse aqui, alguns trocam, e agora o cara só dá uma batidinha lá e só acelera, né? Mas essa aqui fica o tempo todo lá, né? Aliança, queridos, mas bispo, a aliança é muito cara. A aliança não está tão cara assim mais. Existe uma aliança que o pessoal faz de moeda antiga, que é duzentão aí no máximo, 100 e os quebradinhos. Marido e mulher, casou, tem que usar a aliança. Ai, bispo, olha, eu trabalhava em uma firma, em uma metalúrgica muito grande, acho que tinha uns 600 funcionários, e tinha um cara que trabalhava na empresa que ele era ourives. Imagina um cara que tinha um negócio bom, porque os caras iam jogar bola, iam para as baladas, iam não sei para onde, tirava a aliança e enfiava no bolso, tirava a aliança e enfiava não sei aonde e perdia. Aí tinha que namorar no outro dia, o cara só ligava, ó, faz uma para mim daquele modelo, número 18, número 22. Um negoção da China o cara tinha, porque o cara tirava a aliança e... Então, queridos, prestem bem atenção, marido e mulher tem que ter aliança. Ai, bispo, está pegando no meu pé? Não, eu estou sugerindo algumas coisas que é interessante e salutar. Sabe por quê, queridos? Existem alguns riscos quem anda sem aliança. Eu vou falar sobre a aliança bíblica também, mas eu quero a partir dessa aqui, porque temos que partir dos pequenos começos, entendeu? Existem coisas que são elementares no casamento. Quem casa quer casa, não é verdade? Quem casou tem que ter aliança. Todos os casamentos que eu fiz até hoje, o pessoal sempre trouxe aliança para mim consagrar. Não fiz nenhum, já fiz muito casamento, hein? Olha, já fiz casamento em cozinha, uma cozinha desse tamanho assim, ó. E já fiz casamento no melhor salão de festa de São Paulo. Morumbi, Ibirapuera, todos esses lugares, aqueles bem chique, bem cheio, que os caras trazem aquelas comidas que a gente até se confunde, não sabe se é doce, salgado, mas tudo isso. E fiz casamento em um lugar bem simples, todo mundo trouxe aliança para mim. Bispo, qual que é o risco de andar sem aliança? Presta bem atenção. Existe um tal de Ricardão por aí andando. Existe uma tal de Ricardona por aí andando. A Ricardona é mais cruel que o Ricardão. Vocês não têm ideia. Então, queridos, olha,
providencie. Amém? Tudo bem? Passou, não doeu nada, não é verdade? Eu queria ler um texto para vocês em Gênesis 15. Ah, bispo, mas eu trabalho com metalúrgica, bispo. Se o negócio, se a máquina pegar meu dedo lá, acabou, bispo. Olha, queridos, você tem que achar um meio termo, uma associação que você põe na correntinha, ou põe, sei lá, precisa dar um jeito. Tem que usar. Amém? Gênesis 15. Já que eu vou falar sobre aliança, eu queria ler uma aliança extremamente importante na Bíblia. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, e será o seu herdeiro. Assim conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse, será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Versículo 18, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência desta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Queridos, essa é uma aliança extremamente importante, onde começou tudo e a palavra chegou aos nossos dias. Eu vou voltar aqui mais um pouquinho. Bom, toda vez que nós falamos sobre aliança, nós lembramos o quê? Casamento, marido e mulher. Fala em aliança de compromisso. Tem alguns jovens até apressados para não correr risco, inventaram agora aliança de compromisso. É uma aliancinha ali, assim, mais fraquinha, mas já está com a aliança de compromisso lá. Porque é o seguinte, olhou, já estamos compromissados. Existe até isso hoje. No nosso tempo não existia isso, né? Isso é coisa de uns tempos para cá. Então, falou de aliança, já lembra-se que tem alguém que está esperando. Amém, queridos? Nós fazemos muita aliança, muitos casamentos. E os casamentos, quando nós fazemos casamento, tem alguns casamentos que eu fiz aqui dentro, né? E, benção, glória, não precisa correr não. Ó, que beleza. E aí, amigão, tudo bem com você? Ó, o Augusto aqui, bem com você? Glória a Deus. Dá tchau para o pessoal aqui, vem cá. Vem cá, amigão. Dá tchau para o povo lá. Glória a Deus, ó. São primos, uma graça. Primo é bom demais, não é? Quem já teve primo legal aí? Levanta a mão. Ah, primo é isso, é só bagunça. Muito bem. O Augusto é o maiorzinho. É um milagre. Há 7 anos atrás, acho que mais ou menos 7 anos atrás, eu fui orar com ele num hospital ali na Ana Rosa. O joelho dele era do tamanho desse meu dedo aqui, ó, na incubadora. E a mãe dele está ali, a Fabi, o pai, o Jorge está ali também. E nós fomos orando por ele, orando. E um belo dia nós encontramos com ele desse tamanho. Mas um dia, ele foi extremamente pequenininho, extremamente prematuro, mas quis o Senhor que ele crescesse e se tornasse uma bênção para os pais, para os avós. E quando nós fazemos coral aqui, ele canta, é uma grande bênção. Amém, queridos? Filho é isso. Você não pode tirar o olho do teu filho, porque ele vai crescer, vai ser uma grande bênção. Todo mundo pode falar, é isso, é aquilo, teu filho é isso, é igual o pai, é avô, bisavô, não sei o que lá. Você vai olhar para o teu filho e vai falar, meu filho é uma bênção. Vai crescer, vai ver e viver a bênção de Deus. Amém? E foi isso que a Fabi fez, né? E o Augusto, que é o maiorzinho aqui, cresceu e vai ser um grande homem de Deus. Amém, queridos?
Estamos preparando o futuro dele. Aliás, o Senhor está preparando o futuro dele. Bom, voltando aqui no assunto, depois da correria, dentro dos casamentos, nós consagramos aliança. Fazemos uma cerimônia de aliança, que todo mundo sabe que colocando uma ao lado da outra, sempre é uma maior e uma menor, parece um símbolo do infinito. Amém, queridos? E aí, casados, a aliança vem para o dedo anelar esquerdo e fica ali. Há quem diga que é o único dedo que tem uma veia que vai direto para o coração, por isso que o anel está aqui. Eu não tenho bem certeza se isso é verdade ou não. Bom, feito esta aliança, diante de uma cerimônia, de um cerimonialista, de um bispo, de um pastor, estão casados com aliança. Aí então, queridos, aliança significa amor. Lição para casa. Marido, leia para tua esposa 1 Coríntios 13. Aliança significa amor. Nada vale se você não fizer com amor. Nada vale se você não tiver amor. Você pode fazer o melhor da sua vida, tudo, da tua herança, diz lá, da tua herança, queimar teu corpo, se não tiver amor, não adianta fazer absolutamente nada. Aliança significa fidelidade, aliança significa doação, aliança significa renúncia. Existem coisas que você vai ter que renunciar, eu vou falar sobre isso já já. Então, queridos, marido e mulher, juntos, casados, lembra, amor, fidelidade, compromisso, doação, amém, queridos? Compromisso com a pessoa amada, casamento, aliança, compromisso com a pessoa amada. Aliança vem do latim, que é aligare, que significa pacto e aliança. Infelizmente, nós vivemos uma geração que, não sei exatamente o motivo, mas uma geração rasa, com dificuldades de ir mais fundo nos relacionamentos. Vivemos um tempo em que as gerações, para assumir um compromisso, leva tempo. Infelizmente, uma geração que não está querendo mergulhar profundamente no relacionamento marido e mulher e entender isso. Não só nisso, né? Mas como outros compromissos, como trabalho, como fixar em um local, fixar residência. Uma geração que infelizmente não está indo até as últimas consequências. Quando você faz uma aliança, quando você assume um relacionamento, marido e mulher, você tem que deixar de ser raso, deixar a superficialidade e ir fundo. Eu desconfio que essa falta de profundidade e ser tão raso assim é pela facilidade das coisas. As coisas hoje são extremamente mais fáceis do que há 30 anos atrás, 25 anos, talvez 20. As coisas estão muito fáceis, muito fáceis. Qualquer um pode ter um cartão de plástico, um cartão de crédito, só ter alguns comprovantes e o cara sai gastando por aí. Muita facilidade, excesso de informação. A informação que nós temos hoje é demais. Parou para entender o que você tem de informação em questão de segundos? Deu uma chuva, caíram 2.000 raios aqui em São Paulo. Todo mundo já sabe. E toda a vida caiu raio em São Paulo. Mas de uma hora para outra você tem uma informação que caiu mais de 2.000 raios em 3, 4 horas. A informação muito rápida. Talvez a comodidade. Talvez a área de conforto. A área de conforto é um negócio extremamente problemático. Porque você está lá, ninguém vai te tocar, ninguém vai te arrancar. Você está na tua área de conforto. Então, a nossa área de conforto impede que nós tenhamos mais atitude, né? E como eu gosto de dizer, mais sangue no olho. Existem coisas que você precisa ter sangue no olho para ir bater até abrir. Entendeu, queridos? Então, e essa situação toda, para que é? Para tristeza de pai, de talvez filho.
De repente tem até filho já, mas falta o assumir a situação. Entendeu, queridos? O assumir com a esposa, o assumir com os pais, o assumir com os parentes. Infelizmente, alguns acham, quando tem um contrato no relacionamento, contrato é uma coisa, aliança é outra. Então, queridos, presta bem atenção, né? Existem pessoas que fazem um contrato, uma união estável com um contrato. Vai no cartório e assina o papel, não é casamento, é um contrato. Então, queridos, presta bem atenção, contrato tem vencimento. E ninguém casou aqui pensando em separar. Olha, eu já fiz muito casamento. Olha, desses casamentos que eu fiz, eu faço um aconselhamento antes. E ensino um monte de coisa. Coisa que ninguém nunca me ensinou quando eu casei. Olha, desses casamentos que chegou até que a notícia veio para mim, acho que 1 ou 2 só que houve separação. E um deles eu já casei de novo. Então, queridos, presta bem atenção. Existem coisas que nós precisamos assumir. Contrato tem vencimento, aliança é eterna, enquanto um viver, enquanto um dos dois viverem. Então, queridos, casamento não pode ser contrato, tem que ser aliança. Contrato, eu fui no dicionário pegar um pouco mais sobre contrato. Contrato é baseado na desconfiança. Vou falar que nem os moquenses falam, pô, Belo, se você casou desconfiado, Belo, não casa, mano. O Belo fez um contrato. Contrato nós fazemos quando nós alugamos um imóvel. Alugamos esse imóvel, nós fizemos um contrato. Tem testemunha, tem tudo, assinamos. Mas o contrato baseado na desconfiança, porque se eu não pagar, o fiador que vai ter que se virar. E se existe uma coisa que o cara perde de casa, é ser fiador. Sabia disso? E não tem chance, pode recorrer. Não, mas é velhinho, tem 80 anos, é a única casa. Não tem negociação. Então, queridos, consequências de quebra de contrato. Então, alugar uma casa, financiamento. Você vai no banco, pede uma grana emprestada, quer comprar o carro, trocar o carro, teu carro fica alienado, caso o financiamento seja para carro, né? Então, os juros é mais baixo, porque a garantia desse contrato é o próprio carro. Quando o crédito é pessoal, é um pouco mais de juro, porque não tem por onde pegar, é só você mesmo, né? Então, queridos, contrato sempre existe. Quando é feito um contrato, sempre existe o famoso ou a famosa pulga atrás da orelha. Quem está me entendendo, diga amém. Entendeu, queridos? Então, aliança é algo, contrato é algo limitado. Tem algumas responsabilidades, até tem. Quem já alugou casa que leu o contrato bem com calma? Quem já leu um contrato com bastante calminha? Todos já leram? Nós alugamos casa para a igreja, alugamos imóveis. E eu leio linha por linha, bem com calma, devagarzinho. Se você vê bem, ninguém aluga nada. Porque você tem mais obrigação do que benefício. É mais obrigação. Então, isso é um contrato. Já a aliança, a tua responsabilidade, ela é ilimitada. Quando você resolveu casar e assinou todos os papéis, e nós viemos aqui, fizemos a cerimônia, a tua aliança, ela é ilimitada. Ou seja, extremamente forte, com lealdade até que um morra. Aliança é o compromisso insolúvel, quebrado só com a morte de um. Como nós vivemos esperando Jesus voltar, não é verdade, queridos? Tá. Bispo, mas isso é aliança? Isso é aliança. E você está bem com a sua esposa, bem com o seu marido. Bispo, o que eu tenho que fazer para resguardar uma aliança, para restaurar, para estar bem? A primeira coisa, tem que haver lealdade.
significa a qualidade de ser leal. Lealdade até a morte, né? Então, lealdade, sabe qual é o sinônimo de lealdade? Fidelidade, dedicação e sinceridade. Dentro de uma aliança tem que haver a lealdade. Essa conversa que a galinha do vizinho é sempre mais gorda, esquece. Já era, acabou. Entendeu? Lealdade com a tua esposa, que significa fidelidade, né? Ser fiel, ser dedicado e sinceridade. Ou seja, você tem que dar o melhor de si. O jogador gosta muito de falar isso, né? Vai entrevistar o jogador. E aí, como é que foi o jogo? Nós estamos aqui dando o melhor de si. Cada um dá o melhor de si, cada um dá o melhor de si. Não é verdade? O jogador gosta muito de falar isso. Então, queridos, no teu relacionamento, você tem que dar o teu melhor. Não importa os problemas financeiros, não importa a saúde, não importa nada. Não importa a dificuldade do dia a dia. Você tem que entrar com os pés, com as mãos, com a cabeça e mergulhar profundamente em um relacionamento. E isso é o que está faltando ultimamente. Amém, queridos? Então, nós vamos até o fim. Amém? Quero profetizar que o teu casamento, você que está aqui hoje, talvez o que eu esteja falando aqui, talvez esteja cutucando, falar, se eu soubesse que o bispo ia falar isso, eu não vinha hoje. Se eu soubesse que o bispo ia falar que eu tenho que casar, que casamento é isso, que aliança é isso, eu não teria vindo. Mas você veio porque você quer o melhor do teu casamento. Você veio porque você quer melhorar. Você veio porque você quer viver a bênção de Deus. Amém, queridos? Então, fidelidade, lealdade, sinceridade. Ser melhor. Com toda sinceridade aqui. Todos nós aqui, a começar por mim, nós podemos ser melhor naquilo que nós já fazemos bem, todos nós, a começar por mim. Todos nós aqui podemos fazer e ser um pouco melhor, com lealdade, fidelidade, sinceridade, dedicação, amor, carinho, o melhor dentro de um relacionamento. A segunda situação, essa aqui talvez não vá soar bem no seu ouvido, mas eu preciso falar. Existem coisas que é só o pastor que fala, sabia? Existem coisas que ninguém tem coragem de falar. E pastor precisa falar. Tem um exemplo que eu já dei aqui, e vou dar novamente. Tinha um irmão uma vez que tinha um bafo de onça lascado. Ninguém falava para o cara, você está com bafo, você está com bafo. Aí vieram falar, pastor, você pode falar para o cara que ele está com bafo de onça, que ninguém aguenta ele. Não é verdade? E aí então, eu tive que chamar ele na salinha, e com muito amor e carinho, falei para ele, o que aconteceu? Você engoliu a meia? Brincadeira, não falei isso não. Estou brincando. Falei, usa Listerine, usa fio dental, né? Listerine, tem um episódio só sobre Listerine, depois eu falo sobre isso. Fio dental, pasta de dente. Me desculpem, minha dentista está aqui. Ela fala do Colgate, como é que chama? Periocarde, é isso? Colgate Periocarde. Esse é o bom, entendeu? Mas na clandestinidade a gente usa Listerine. Amém? Amém, queridos? Então, tem um tópico só de higiene. Quando eu vou casar, o Lelo sabe, não, o Lelo não, o Tuié, o Fábio, que eu fiz o casamento aqui, só sobre higiene, é top esse negócio. Segundo caso, para você restaurar a aliança, presta bem atenção. Talvez vai causar alguns transtornos aqui, mas eu preciso falar. Abrir mão da individualidade. Ai, pelo amor de Deus, né? Antes da aliança, antes que ser solteirão, boy, carro novo, cabeludo, cheio de amor para dar, cheio de grana, né? Meu carro, minha grana, minha casa, né? Meus amigos, minha vontade, minha senha no meu celular, tudo meu. Casou, queridão? Amigão, amado, casou?
Glória a Deus, né? Que se achou a metade. Aí então, depois, o meu esquece. Agora é o nosso carro. Agora é a nossa grana. Ai, bispo, agora, bispo, só não levanto e vou embora por aí respeito. Mas minha grana é minha grana. A grana dela é a grana dela. Não é verdade? Então, queridos, celular com senha. Meu, que conversa é essa de celular com senha? Bispo, as minhas particularidades. Que particularidades você tem que tua esposa não pode saber ou que o teu marido não pode saber? Celular com senha, isso é o maior veneno do mundo. Isso é uma abertura de uma brecha gigante. Significa que tem boi na linha. Ah, não posso ver minha linha, a minha senha. Você pode ter senha, mas passa a senha. Haveria algum segredo entre vocês dois? Ou será que tem? A Ricardona está ligando, ou o Ricardão está ligando. Ai, bispo, que coisa horrorosa isso. É a primeira vez que eu venho na igreja, ainda ouço um negócio desse, bispo. Ó, queridos, não leva a mal não, mas existem algumas coisas que nós estamos aprendendo ainda, né? Não é verdade? Outra coisa, vou sair com meus amigos, hein? Conversa é essa, vai com seus amigos. Agora você é casado, mano. Mas eu tenho direito de jogar bola. Tem uns caras aí que eu não sei, o cara joga bola sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, ainda durante a semana o cara vai jogar na terça, na quarta e na quinta. Não sei como os caras aguentam jogar tanta bola, meu. Nem a seleção brasileira treina tudo isso. E os caras jogam, né? Domingo de manhã você vê os caras passando com a bola na mão. E joga o domingo todinho, eu não sei como os caras aguentam. É o seguinte, eu vou sair com meus amigos hoje. Conversa é essa, sair com teus amigos hoje. Vou sair com as minhas amigas hoje. Talvez o que eu esteja falando, vou para uma baladinha. Baladinha? Não, vou fazer uma baladinha aqui hoje, apaga as luzes e liga o som aí. Fazer uma baladinha aqui em casa. Bota as crianças para dormir mais cedo e pau na máquina. Apaga as luzes, entendeu? Vai na 25 lá, compra aquele negócio que fica rodando com umas luzinhas assim, acende na sala lá. Ainda não tenho esse negócio aí, né? Bispo? Vamos passar para frente, né? Então, queridos, mas bispo, vou jogar bola, vou jogar bilhar. Misericórdia. Então, queridos, prestem bem atenção. A vida a dois, as coisas mudam. Eu estou ensinando o que é o certo, eu não estou inventando aqui. Porque quem casa tem que ter vida de casado, não vida de solteiro. A vida de solteiro é bom quando você é solteiro. Meu, tá solteiro, pau na máquina, deita e rola aí, entendeu? Casou, meu, sossega. Então, agora tudo é a dois. Bispo, quer dizer que eu não posso mais jogar bola? Não, calma. Vai poder jogar uma bola, amém? De repente, é a hora da tua esposa dar uma voltinha no shopping com o teu cartão de crédito, entendeu? O que as meninas acham disso? Bispo, vou trazer a conta para você, bispo. Não traz não que eu não pago, eu pago só a minha, olha lá, amém? Nada vai impedir que você vá jogar bola com os amigos. Vai jogar bola com os amigos. Nada impede que você vá passear com seus amigos no shopping, nada. Mas precisa haver o quê? Um bom senso. Porque dali para frente a maioria, nessa nova aliança, nesse novo tempo, nessa nova etapa, é a dois. O novo tempo é a dois. Entendeu, queridos? A Bíblia fala muito sobre aliança e leva muito sério a aliança, a Bíblia, e fala bastante sobre isso.
trata-se com profundidade. Tanto é que tem a antiga aliança, Velho Testamento, e a nova aliança, Novo Testamento. O Novo Testamento, a aliança, é no sangue de Jesus Cristo. Então, queridos, Deus estabeleceu uma aliança com a humanidade, Velho Testamento. Aí o homem pecou, quebrou a aliança. Aí a nova aliança que Deus fez foi o Novo Testamento, né, que mandou Jesus Cristo sem pecado para morrer na cruz. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Adão, com Noé, com Abrão, onde tudo começou. Só vou ler esse texto aqui para vocês, ó. Se você tiver Bíblia, por gentileza, abra em Gênesis 12. Abraão, onde tudo começou. Por isso que eu li aquele texto lá, porque Abraão creu e Deus lhe imputou todas as promessas. Quando você crê, o Senhor impute sobre as tuas vidas todas as promessas. Em Gênesis 12, 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Eló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Saraí, sua mulher, Eló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão até o mar, até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar, aonde o Senhor lhe aparecera. Olha, queridos, se você voltar ali no versículo 4, você se acha muito velho? Você acha que já não dá mais conta do recado? O Senhor chamou Abraão quando ele tinha 75 anos. Significa que para todos nós aqui ainda existe possibilidade de fazer muita coisa aqui na terra ainda. Chamou e ele deixou. Quando Deus nos chama, nós deixamos algumas coisas e partimos para aquilo que o Senhor nos dá. Amém, queridos? Quero declarar o versículo 3 aqui, verdade sobre a sua vida. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quero declarar que aquele que vier até você será bendito. Quero declarar sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre você, marido e mulher, que aqueles que vierem se aconselhar com você serão benditos e serão bem orientados em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Mais um pouquinho, amém? O Senhor fez aliança com Isaac, com Jacó, que virou Israel, Moisés, Josué, Saul, Davi, Salomão, e com você hoje, amém, queridos? O Senhor hoje está renovando. Eu queria que você olhasse para o seu cônjuge aí, olhasse para a sua esposa, para o seu marido. O Senhor hoje está renovando a aliança com você, amém, queridos? O Senhor está renovando, restaurando a aliança, amém? Em Gênesis 2, 24, nós poderíamos praticamente parar aqui, mas abre comigo aí, ó. Gênesis 2, 24, um pouquinho para trás. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Entenda, o casamento foi criado por Deus. Não existe nada mais sagrado que o casamento. Ó, o casamento foi feito antes da igreja ainda. Primeiro o Senhor fez o casamento, instituiu o casamento, e depois a igreja. Então, queridos, presta bem atenção. Qualquer líder
que colocar o teu casamento em xeque com relação à igreja dele, fique esperto. Porque o teu casamento é extremamente importante diante de Deus. Então, eu costumo dizer aqui, ó, o pessoal que está comigo aqui há algum tempo sabe, os diáconos, presbíteros, bispos, se de repente tiver uma festa na sua família, nós tivermos um evento na igreja, e você vai ser mais útil lá na sua família do que aqui na igreja. Você pode ir lá pregar, você pode ir lá ministrar, entendeu? Não é que eu não quero que ele venha, mas se ele for lá e salvar um primo, salvar um tio, salvar um pai, um irmão, seja quem for, não, está fazendo a obra. Então presta bem atenção, queridos, a tua família ela é extremamente importante. Se eu não estiver bem com a minha esposa e com os meus filhos, ou se meus filhos não estiver bem, eu preciso rever meu chamado e rever minha vida, porque eu preciso estar 100% com a minha esposa, porque eu com a minha esposa, presta bem atenção, quando marido e mulher está sincronizado e ajustado, nós somos imbatíveis. Você com a tua esposa bem entrosado, bem sintonizado, ninguém vai derrubar, ninguém vai parar, entendeu, queridos? Porque vocês estão o quê? Junto, aliançados. De repente rola uma fofoca do lado de lá, de repente rola uma fofoca do lado de cá, de repente rola alguma coisa, mas se você estiver aliançado e houver confiança, houver amor, houver intimidade, deixa eu falar. Então, queridos, a Bíblia diz aí, nesse versículo, 3 situações. Não é bom, perdão, no versículo 18, que nós lemos logo no começo, diz assim, disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Se é bom que o homem não esteja só, é bom que a mulher também não esteja. Gênesis 2, 18, disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A tua auxiliadora idônea já está aí com você hoje. O Senhor já te colocou auxiliadora idônea. Está falando que o homem não pode ficar só. É bom que o homem não esteja só. Consequentemente, é bom que a mulher também não esteja. Entendeu, queridos? E aí então, olha, esse versículo 24, Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Deixando pai e mãe. Queridos, presta bem atenção. Precisamos cortar o cordão umbilical com os pais. Casou? Pronto. Vai ter tua vida. Ah, bispo, mas é que no começo, tá bom, pode ser que no começo, mas tem que deixar. Cortar o cordão umbilical. Então, nesse versículo aqui, existem 3 ações para a sua aliança ser bem sucedida. Deixar pai e mãe. Segunda coisa, união. Unidos, onde está? E une-se a sua mulher, ou seja, queridos, não é de vez em quando. Ah, estou com vontadinha, vou passar com a minha esposa lá hoje. Vou passar com meu maridão lá hoje. Não. Unidos para sempre. Então, unidos com a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Queridos, nós podemos parar aqui a ministração. Se você entender que quando você casa, você quer casa, ou seja, vai deixar pai e mãe e vai tornar-se um só com o seu cônjuge numa só carne. Deixar, unir e tornar-se uma só carne. Quando ele fala tornar-se uma só carne, aqui todo mundo sabe o que eu estou falando. É sexo. Amém, queridos? O assunto não é esse hoje, mas não posso deixar de falar. Casamento sem sexo não é casamento. Está entendendo? Porque um dos grandes fatores para a separação entre dinheiro, falta de comunicação, é sexo. Amém?
Tanto é que nessa pesquisa que foi feita aí, que eu falei para você, o maior desapontamento, não está falando se é homem ou se é mulher, está falando que é a insatisfação sexual. Então, queridos, por que você acha que o Boston Group, todo dia pela manhãzinha, às 7 da manhã, ele fala: sexo é vida? Quem liga a televisão de manhãzinha sabe, sexo é vida. Eu não posso ser fariseu aqui de não querer falar sobre sexo, porque Deus, quando fez o sexo, ele falou: diabo, faz o sexo lá, agora deixa o resto comigo aqui. Foi Deus que fez absolutamente tudo. Então, queridos, casamento faz parte, sexo faz parte e é salutar. Não é o assunto aqui, mas que fica o recado, fica a dica aí. Amém, queridos? E outra dica também: o Ricardão e a Ricardona estão aí para falar tudo que você não fala e usar o perfume que você não usa, entendeu? E vai por aí afora. Amém? Então, fique esperto. Então, só adiantando um pouquinho mais nesse assunto aqui, problema sexual. A estatística é que o casal demora até 2 anos para procurar ajuda. Então, queridos, cuidado com o que você fala, qualquer problema que você tenha com sexo com a sua esposa, com seu marido. Procure alguém responsável para você falar sobre isso. Alguém, de repente um pastor sério, alguém que esteja disposto a ouvir e te ajudar. Existe remédio para tudo, só precisa buscar a pessoa certa. Amém, queridos? Bom, vamos lá, voltando aqui. Então, procure ajuda. Amém? Sexo, além de ser vida, que o cara fala lá, né? Isso é um slogan, né? A vida é Jesus Cristo, não é verdade? Mas sexo faz parte da vida, poderia falar isso. Sexo é bênção. Acalma, tranquiliza e tem um bom astral dentro da casa, né? Se poderia dizer assim, né? Amém, queridos? Vamos lá. Ninguém nasceu sabendo ser esposa, ninguém nasceu sabendo ser marido. Você não nasce, você não aprende. Quando eu casei, o cara falou assim: vem cá, vai casar? Vou. Então, ó, preenche esse papel aí, preenchi. Está casado, pode ir. Preciso ensinar o casal, né? Por mais que o cara seja experiente, algumas coisas ele precisa ouvir. Então, queridos, existem alguns exemplos sobre marido, sobre mulher. De repente, você nasceu vendo teu pai e tua mãe brigar a vida toda. Você vai crescer, vai casar, vai querer fazer o quê? Brigar o tempo todo com teu marido, com a tua esposa. Ou de repente, o exemplo que você tem é um exemplo maravilhoso de pai e mãe. O pai que sempre cuidou da mãe, o pai que sempre cuidou dos filhos, a mãe que sempre cuidou do pai, a mãe que sempre cuidou dos filhos. De repente, esse é o exemplo que você tem. É isso que você tem que fazer. Mas de repente, queridos, existem algumas catástrofes. E aí então nascem os filhos e falam assim: meus pais não nasceram para ser pais, por isso que eu fugi de casa. Meus pais não sabem o que é ser pai e mãe, e o mundo foi muito melhor para mim do que meu pai e minha mãe. Então o exemplo que esse cara tem foi catastrófico. Então, queridos, o que é ser marido? Isso eu falo nos casamentos. O que é ser marido? A pergunta é melhor: como posso completar a minha esposa? E o que é ser esposa? Posso fazer a pergunta melhor: como posso completar o meu marido? Se vocês viverem pensando um em completar a vida do outro, a vida vai ser maravilhosa. E a vida de casado vai ser muito boa. Entendeu, queridos? Então, quando você vive pensando em melhorar a vida dela, e ela melhorar a sua vida, a individualidade vai para baixo. E vocês vão ter uma vida extremamente melhor e saudável. E você vai ser extremamente beneficiado. Amém, queridos? Então, outra coisa, não existe casamento perfeito. Existem casamentos que sabem resolver os problemas. De repente você olha: o bispo e a pastora, é só love. É só love também, mas de vez em quando o pau fecha. Mas aí nós oramos, né, pastor? Nós oramos e vamos falar com o inventor da família, que é Deus, né? Já falei para vocês esses dias isso, né? Então, tem problema? Tem sim.
mas nós sabemos resolver, ou seja, vamos falar com aquele que inventou o casamento, né? Então, não sei se você lembra, né, para aqueles que já casaram, aqueles que não vão casar pela fé, vão casar esse ano em nome de Jesus. Então, restaurar uma aliança no casamento, no original, nas raízes, é ir lá, ó, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na quando acertar ou quando errar, na juventude. Eu vou colocar isso eu não coloquei, mas vou pôr, amém? Outra também, quando o cara é cabeludo e quando o cara for, eu estou nessa, entendeu? Então, queridos, vocês fazem. Tem mais alguma coisa que eu pudesse falar? Que você lembra? De situações, alguém se arrisca numa sugestão? Alegria, tristeza, saúde e doença, quando errar, quando acertar. Alguém arrisca alguma coisa? Na injustiça, na perseguição. Alguém quer falar alguma coisa aí? Como? Quem falou? Eu também entrei nessa fila aí, na feiura e na beleza. Amém? E a pastora me amou assim mesmo. Glória a Deus por isso. Amém, pastora? Amém, querido? Essa eu não posso colocar, senão o cara pode arrepender do casamento ali, quando estou fazendo, né? Então, ó, não sei se você lembra, mas foi mais ou menos assim, ó. Um dia, a Luciana falou isso para o Daniel, não lembra, Daniel? Foi em fevereiro, foi 2014, foi isso? 3 de fevereiro? Quando foi? Foi isso? Ou 4 de fevereiro? Quando foi, Luciana? 22 de fevereiro. Então nós colocamos 2 de frente e falamos assim: fulana, Daniel falando para Luciana, eu, Danielzão falando para ela, lá na chácara: com esta aliança recebo você, Luciana, como minha esposa, te prometo ser feliz na saúde ou na doença, na riqueza ou em momentâneas dificuldades, quando você acertar ou quando você errar. Enquanto Deus permitir que eu viva, tu ia falando para ela, prometo amá-la, respeitá-la todos os dias da minha vida. Receba esta aliança como prova do meu amor por você. Lembra disso, tu é? Aí a Luciana falou por ele: eu, Luciana, com esta aliança. Aí pôs a aliança no dedinho esquerdo, deu um beijinho nela. Eu, Luciana, com esta aliança recebo você, Daniel, como meu esposo. Te prometo ser fiel na saúde ou na doença, na riqueza ou em momentâneas dificuldades, quando você acertar ou quando você errar. Enquanto Deus permitir que eu viva, prometo amá-lo e respeitá-lo todos os dias da minha vida. Receba esta aliança como prova de amor por você. Você se lembra desse dia? Estou terminando. Lembre-se do seu papel como marido. Esposa, nós vivemos em um tempo em que as mulheres ganharam um terreno maravilhoso. Por um tempo, as mulheres foram abafadas pelos homens, por uma sociedade machista que travou e segurou as mulheres. Mas existem mulheres hoje extremamente capazes e inteligentes, e vão e alcançam um salário, às vezes, na maioria das vezes, astronômicos. E isso deixa o marido meio intimidado, um salário alto. Mas é capacidade. Se a mulher tem, deixa aí, deixa conquistar. Você tem o seu espaço também. Só que elas foram sufocadas por muito tempo. E de repente ela tem uma posição e manda não sei em quantos homens. Agora, isso não tira o teu papel de esposa dentro de casa. Está entendendo o que eu estou falando? Você tem direito de ser feliz, você tem direito de trabalhar, conquistar, ter um salário digno, de honra. Mas quando chegou em casa, marido e mulher, qual a posição? Mãe, estou com fome, mãe. Na cozinha eu nem me arrisco, né?
Porque tudo que eu tento fazer queima. E outro problema também pode ser que dá certo, aí complicou, eu tenho que fazer o resto da vida. Então nem me arrisco na cozinha, por quê? Então eu deixo tudo para ela. Então tem dia que ela prega, chega em casa e ainda vai fazer um monte de coisa. E eu também tenho que fazer um monte de coisa. Então, cada um tem o seu papel. Nós não podemos inverter os papéis. E para terminar, fica aqui a dica para um marido ideal. Amém? Então, entenda o que eu vou ler. Alguns adjetivos para você, marido, como cabeça. Depois vai ter para as mulheres também. O marido tem que ser amoroso, provedor, protetor, piedoso, previdente, fiel, trabalhador, gentil, cavalheiro e firme nas suas atitudes. Quer que eu repita? Marido, você precisa ser, existe uma necessidade que você seja amoroso. Quer ganhar ponto é amoroso com a esposa. Beijinho, abracinho o tempo todo, florzinha, aquela coisa, lição de casa, o tempo todo, e vamos embora. Amoroso, provedor, protetor, piedoso, previdente. Previdente é aquele que vê antecipadamente a necessidade. Pensa no futuro, do que pode acontecer. Previdente, fiel, trabalhador, gentil, cavalheiro, firme nas atitudes. Não existe, bispo, vamos nos esforçar. Amém? Não coloquei bonito aqui, entendeu? Não coloquei rico, não coloquei inteligente. Você viu? São coisas que você não precisa ter dinheiro para ter. Coisas que você precisa aprender a ser e fazer. Amém? Agora para as meninas, para as esposas. Esposa, você precisa ser amorosa, carinhosa, trabalhadora, previdente, econômica. Quer que eu pulo? Não, está escrito aqui, eu preciso falar, senão. Amém? Econômica, obediente, fiel. Essa palavra obediente aqui tem dado muito problema, essa palavra. Porque lá em Efésios fala que a mulher tem que ser submissa. Então o primeiro casamento que eu fiz, cara, eu tremia tanto quanto o noivo. Foi em um... Bom, deixa para lá. Então, fiz o casamento. A primeira coisa que a mulher veio falar comigo, que eu li o texto de Efésios, que diz: mulheres, sejam em tudo submissas aos vossos maridos. Ô pastor, uma convidada veio falar: ô pastor, nem conhecia a mulher, tinha descido de lá, estava com a boca seca. Pastor, que conversa é essa que a mulher tem que ser submissa e obediente ao marido? Eu falei: vai ler a Bíblia, o que está escrito lá, que eu posso fazer. É o que a Bíblia diz. Mas também logo em seguida, diz, presta bem atenção, que a mulher tem que amar o marido como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Deu a vida pela igreja, morreu pela igreja. Homens, escuta o que eu estou te falando. Nosso papel é extremamente importante. Ser obediente, ser fiel é moleza. Quero ver pular na frente da bala para defender a esposa. É isso que está escrito lá. Marido, eu e você, nós temos que pular na frente da bala, porque certamente a tua mulher vai cuidar melhor dos filhos do que você. Ai, bispo, que coisa, queridos. É a Bíblia, está escrito lá em Efésios. Ô bispo, está escrito que tem que pular na bala? Não. Eu estou trazendo para os nossos dias. Na época que foi escrito, nem bala tinha ainda. Entendeu? Estou trazendo para os nossos dias. A realidade que nós vivemos. Tá bom, queridos? Doar-se, né? Só para deixar bem claro, está em Efésios 5, de 22
a 33. Depois vocês leiam. Amém? Aqui ainda fala, sabe o que, queridos? Ó maridão, olha para mim, escuta aqui, ó. Fala que eu e você temos que amar as nossas mulheres. Eu não vi nenhum lugar que fala que a mulher tem que amar o homem. Pelo menos até aí, ainda não achei. Talvez até tenha. Mas, maridos, amai vossas mulheres como seu próprio corpo. Fala que eu e você tem que amar as nossas esposas como o nosso próprio corpo. Você não cuida do teu corpo? Assim você tem que cuidar da tua esposa, como se fosse o teu próprio corpo. Duro isso, né? Mas vamos continuar aqui. Então, para aqui, econômica, obediente, fiel, ajudadora, prudente e piedosa. Bispo, isso não existe. Olha, queridos, isso é impossível para o mundo. Quando nós conhecemos a palavra e conhecemos o Senhor, não existe nada demasiadamente que seja impossível. Amém? Para Cristo tudo é possível, mas bispo é demais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qualidades. Talvez você tenha até mais que isso. Mas nós precisamos o quê? Cultivar isso. Ninguém nasceu sabendo ser esposa, nem ser marido. Então você está ouvindo algumas coisas aqui, que talvez entrou de canto no teu ouvido assim, né? Talvez quando eu falei você, não existe isso. Eu estou dando algumas sugestões que a Bíblia fala. Quer viver bem com a tua esposa? Quer viver bem com o teu marido? Nós somos os mais interessados aqui, porque uma igreja cresce quando existe marido e mulher bem alicerçado, bem estruturado. Uma igreja cresce, uma sociedade cresce quando tem pai e mãe ensinando para os filhos o caminho, o que é certo e o que é errado. Não faça isso, não faça isso, faça isso, faça isso. Porque o errado eles sabem e fazem sozinho. Não é verdade? O que é errado, os filhos fazem sozinho. Eu não entendo um negócio desse. Não sei como eles conseguem aprender tão fácil o errado. Mas o certo nós temos que ensinar o tempo todo. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua esposa. Não desista do seu marido. Eu quero declarar que o Senhor está renovando a tua aliança hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche seus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que uma esposa e um marido podem ter todas essas qualidades. Senhor, senão o nosso trabalho em Ti seria vão. Então o nosso trabalho aqui seria vão, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, eles preencheram um questionário, Senhor, sobre sonho, desapontamentos, motivo que levou a casar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que isto possa ser o começo de uma cura, Senhor. Que isso que eles escreveram, eles possam começar a ser curados, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que a Tua aliança se renova a cada dia, a cada manhã. E assim, Pai amado, como o Senhor fez aliança com Abraão, Pai amado, eu quero declarar que essa aliança está sendo renovada hoje. Está sendo, Senhor, fortalecida hoje. Quero declarar e profetizar que você está deixando pai e mãe. Quero declarar e profetizar que você está se unindo à tua mulher e está se tornando uma só carne. Ou seja, para restaurar o teu casamento hoje é o deixar, unir e se tornar. Quero declarar que isso é verdade. Talvez não seja instantaneamente, mas você verá e viverá esse novo, esse renovo. Você verá e viverá esse deixar, unir e tornar-se, em nome de Jesus Cristo. Pai, vá visitando, vá visitando. Eu queria que você desse a mão para sua esposa. Vá visitando cada casal aqui hoje, Senhor. Nós queremos estar selando essa palavra, Senhor. Que os maridos aqui possam pensar em completar as esposas. Que as esposas possam pensar em completar os maridos. Que eles possam, Senhor, viver, Senhor, em função um do outro. Abrir mão da particularidade. Ó Senhor, seja lá na origem, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Quando acertar
acertar ou quando errar, na juventude ou na velhice, ó Senhor, seja como for, Senhor, hoje eles possam estar tendo todas essas características, Pai amado, que um marido precisa ter, que uma mulher precisa ter, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Venha de encontro, Senhor, os anseios, venha de encontro, Senhor, aqueles que vieram para ouvir a Tua voz, Pai. Senhor, aqueles que vieram aqui, Senhor, como uma última esperança, aqueles que vieram aqui, Senhor, alimentando a esperança, Senhor, de viver esse novo, de viver esse renovo. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero declarar e profetizar sobre estes casais, Pai amado, a alegria, a paz, aqueles que entraram aqui hoje, Senhor, 100% separados, Pai amado, mas eles entendem, Senhor, que a única verdade, o único caminho é Jesus, o único caminho é o Senhor. Pai, visita cada relacionamento aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. A aliança do Novo Testamento é o sangue de Jesus. Nós temos uma aliança no sangue de Jesus. Deus é um Deus de aliança, de Gênesis até o Apocalipse. Deus é um Deus que fez aliança. Quando Deus se arrepende e tudo é destruído, Deus renova a aliança com Noé. Não é verdade? E ele, o arco-íris, e o Senhor vai fazendo aliança. O homem sempre quebrando aliança, mas Deus desejando essa aliança. E quando nós estávamos preparando todo esse material, essa reunião de hoje, e nós estávamos orando por todos vocês que estão aqui hoje, e o Espírito Santo falou muito forte no nosso coração. Uma forma de selar a aliança é eles sentarem à mesa do Senhor e declarar que essa aliança de sangue, ela é uma aliança eterna. E se você está disposto a renovar a sua aliança, a consertar, a se arrepender, a pedir perdão e desejar ser um marido, uma esposa, como o Bispo Miguel falou, tem alguém que pode nos ajudar. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o único que vai lá na nossa alma e cura as nossas feridas. Quando nós deixamos o Espírito Santo nos curar, nos libertar do velho homem, não deixar o nosso temperamento agir, mas deixar o Espírito Santo agir, então nós começamos a viver como um novo homem e uma nova mulher. O que a palavra fala aqui em Coríntios, capítulo 11, que existe muitos doentes entre nós, mesmo no meio cristão, conhecem a palavra, já frequentaram ou frequentam igreja, mas estão doentes, porque precisam de renovar a aliança. Diz assim: por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, do sangue do Senhor. E a palavra fala: examine-se, pois, o homem, e a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Estar na mesa e ceiar é uma ordenança. É algo que nos renova, nos cura, nos vivifica, nos fortalece. E o Senhor Jesus, Ele disse: olha, vocês vão fazer isso, sentar à mesa, mesmo eu não estando com vocês, em memória de mim. Porque eu vou para a cruz, eu vou dar o meu corpo, o meu sangue vai ser derramado.
mas vocês vão continuar a história até que eu volte. A aliança que eu tenho com vocês é eterna. É uma aliança de sangue para a eternidade, para sempre. O Senhor quer renovar essa aliança com você hoje, marido e mulher. O Senhor quer restaurar e fortalecer aquilo que no decorrer dos anos foi desgastado, que foi às vezes interrompido e que o inferno se levantou para destruir. Mas hoje Deus Todo-Poderoso se levanta neste lugar para falar que você é um casal, os dois, uma só carne, um casal escolhido de Deus. Ser escolhido de Deus faz toda a diferença. É aquele que conta com uma força que não pode se comprar, que ninguém pode nos dar, nem eu, nem o bispo podemos liberar para você, mas que hoje o Senhor está te oferecendo tudo o que você precisa para ser bem sucedido na tua vida de casado. Deixar para trás as coisas velhas, apagar, e aquilo que você tem como acusação, tristeza, marca, amargor, angústia, raiz de amargura, o Espírito Santo quer tirar hoje e renovar, e limpar e purificar com o sangue dele e com o pão sem fermento, para você receber a força, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Eu queria, de olhos fechados, aqueles casais que estão aqui hoje, que precisam renovar a aliança com o Senhor, que querem diante de Deus um conserto e apresentar o seu casamento diante de Deus, que você crê, acredita, ou talvez seja a última solução, porque por você mesmo você já tenha desistido, mas que você precisa hoje renovar essa aliança. Todos estão de olhos fechados. Eu gostaria que o casal levantasse a mão. Nós vamos orar com vocês. Renovar a aliança.